Êxodo, capítulo 9. O Eterno disse a Moisés: Vá até o faraó e diga-lhe: O Eterno, o Deus dos Hebreus, diz o seguinte: Liberte o meu povo para que me prestem culto. Se você se recusar a me ouvir e continuar a segurá-lo, estou avisando, o Eterno atingirá seus animais que estão no campo, cavalos, jumentos, camelos, gado, ovelhas, com uma grave doença. E também desta vez fará clara separação entre os animais de Israel e os do Egito. Nenhum animal dos israelitas morrerá. O Eterno marcou a hora. Isso acontecerá amanhã. E foi o que o Eterno fez no dia seguinte. Todos os animais do Egito morreram, mas não morreu nenhum só dos animais dos israelitas. O faraó enviou alguns homens para averiguar, e nenhum animal dos israelitas havia morrido, nenhum sequer. Mesmo assim, o faraó continuou obstinado e não deu permissão para o povo sair. O Eterno disse a Moisés e Arão: Peguem um punhado de cinza de uma fornalha, e Moisés deve jogá-la para o ar, bem diante dos olhos do faraó. Uma fina camada de pó vai cobrir todo o Egito e provocar feridas. Uma praga de furúnculos que atingirá pessoas e animais em todo o país. Então eles recolheram cinza de uma fornalha e a jogaram para o ar na presença do faraó. O pó fino fez brotar furúnculos nas pessoas e nos animais. Mais uma vez, os magos não foram capazes de competir com Moisés por causa dos furúnculos, pois eles mesmos estavam cobertos deles, como os demais habitantes do Egito. O Eterno fez aumentar a obstinação do faraó. O rei do Egito se manteve irredutível, como o Eterno havia predito. O Eterno disse a Moisés: Levante-se amanhã bem cedo, vá ao encontro do faraó e diga a ele: O Eterno, o Deus dos Hebreus, diz o seguinte: Liberte meu povo para que me prestem culto. Dessa vez, atingirei você, seus servos e seu povo com toda a minha força, para que você entenda que não há ninguém como eu em nenhum lugar da terra. Você sabe que eu já poderia ter eliminado você e seu povo com doenças mortais, sem deixar ninguém para contar a história. Mas eu o mantive vivo por uma única razão: fazê-lo reconhecer o meu poder, para que a minha reputação se espalhe por toda a terra. Você ainda está se fortalecendo à custa do meu povo e não o deixa sair. Mas isto é o que vai acontecer. Amanhã, a esta mesma hora, enviarei uma terrível tempestade de granizo, como nunca houve no Egito desde a sua fundação. Portanto, abrigue seus animais, pois quando o granizo cair, tudo que estiver ao ar livre morrerá, pessoas e animais. Os membros da corte do faraó que tinham respeito pela palavra do Eterno puseram seus escravos e animais em abrigos o mais rápido que puderam. Mas os que não a levavam a sério deixaram seus trabalhadores e animais ao ar livre. O Eterno disse a Moisés: Estenda as mãos para o céu. Dê o sinal para que o granizo caia sobre o Egito, sobre pessoas, animais e plantações do Egito. Moisés ergueu sua vara na direção ao céu, e o Eterno fez trovejar e cair granizo por entre os relâmpagos. Choveu granizo sobre toda a terra do Egito, e os relâmpagos acentuavam a violência da tempestade. Nunca havia acontecido nada igual no Egito, em toda a sua história. O granizo arrasou o país. Tudo que estava a céu aberto nos campos foi esmagado. Pessoas, animais e plantações. Até as árvores nos campos foram derrubadas. A única exceção foi Gósen, onde os israelitas moravam. Não caiu granizo na terra deles. O faraó convocou Moisés e Arão e disse:
Desta vez pequei com toda certeza. O Eterno está com a razão. Eu e meu povo é que estamos errados. Orem ao Eterno. Chega de trovões e de granizo mandados pelo Eterno. Vocês estão liberados para ir. Quanto mais cedo saírem, melhor. Moisés respondeu: Assim que eu sair da cidade, vou estender os braços ao Eterno. Os trovões vão cessar e o granizo deixará de cair, para que você saiba que esta terra pertence ao Eterno. Mesmo assim, sei que você e seus súditos não têm nenhum respeito pelo Eterno. O linho e a cevada que já haviam amadurecido foram destruídos, mas o trigo e o centeio escaparam, pois só mais tarde iriam amadurecer. Moisés saiu da presença do faraó e da cidade. Então estendeu os braços ao Eterno. Os trovões e o granizo cessaram, e passou a tempestade. Dito e feito, ao ver que a chuva, o granizo e os trovões haviam cessado, o faraó continuou em seu pecado, mais obstinado do que nunca, ele e os membros da corte. O coração do faraó estava duro como pedra. Mais uma vez, ele se recusou a liberar os israelitas, como o Eterno havia ordenado por intermédio de Moisés.